Não precisamos se perguntar. Sobre o termo aditivo, o termo aditivo pode ser feito quantas vezes sem dificuldade? Essa pergunta depende da situação concreta. Se o contrato é de prestação de serviços de natureza continuada, e se ele foi decorrente de uma licitação de modalidade ou pregão, ou tomada de preço, ou concorrência, ou seja, uma modalidade maior de amplitude, ele pode ser prorrogado até 60 meses, né? Ou seja, ele pode ser prorrogado de 12 em 12 meses, que vai dar 5 termos aditivos, né? Então, em regra, só os contratos de natureza continuada podem ser aditivados. Contratos de fornecimento, contratos de aquisição, eles em regra não admitem prorrogações. As prorrogações são só em casos excepcionais para cumprir o saldo orçamentário daquele contrato. Por exemplo, por pouco tempo, contrato de fornecimento, o tribunal aceita excepcionalmente que esse contrato seja ativado por 2, 3 meses até que se faça outra licitação. Porque, em regra, esses contratos não admitem aditivos. Uma pergunta aqui que está um pouco confusa. Para fazer um termo aditivo, com o vencimento do contrato dia 30, que dia se faz o termo aditivo? Antes desse termo aditivo vencer, obviamente, né? Então, ou no máximo até o dia 30. Se o contrato vence dia 30 é o limite máximo para você aditivar. Após o dia 30 é impossível o aditamento desse contrato. Quando o vencedor da licitação, modalidade pregão, não quer fornecer o item após os 60 dias da proposta, chama-se o segundo colocado. Porém, o valor é o do vencedor ou o valor do segundo colocado? O do primeiro, o valor vencedor. Em regra, é o valor do vencedor. Só em situação excepcional, que eu nem consigo vislumbrar agora, seria possível esse segundo colocado pelo outro valor. Em regra, só pelo valor que foi o vencedor do item. Qual a diferença em contrato administrativo e licitação na administração pública? Quando usar o contrato e ou a licitação? Bem, eu entendi o seguinte: toda licitação, todo contrato, em regra, é precedido de licitação. A licitação e o contrato, eles andam juntos, né? Então, primeiro vem a licitação, depois o contrato. Quantas publicações, repetições são necessárias para uma licitação ser considerada deserta? Aqui, nesse caso, em caso de convite, tem que ser repetido no mínimo uma vez, né? Tem que repetir o convite, não precisa, ou mais do que uma repetição, a não ser que já tenha, que as cláusulas são restritivas ao ponto de ninguém se interessar, né? Aí tem que ver o caso concreto. Quando os preços ofertados são um pouco maiores que o orçado, para evitar a repetição do certame, qual o percentual razoável além do preço orçado? Ou não existe essa possibilidade? A possibilidade, ela existe. Existe, assim, no caso concreto, se ficar demonstrado que não foi possível, de forma alguma, aquele preço referência, se ficar demonstrado que o preço que apareceu é o preço de mercado, só que não tem esse valor, esse índice, não. É a análise do caso concreto que vai definir se é razoável ou não. Eu vou passar para ele. Nós temos aqui uma pergunta. Os termos de contrato, termos aditivos, são obrigatórios a inclusão no portal de funcionário sempre possível? Sim. Todos os contratos, convênios, ajustes, distratos, rescisões, eles devem ser publicados, sim, no portal, no prazo de 3 dias úteis depois da sua publicação. Nosso município não possui imprensa oficial local. A publicação dos editais são feitos pelo jornal Diário de Manhã ou o jornal Hoje, Diário Oficial do Estado e Oficial da União. O contrato também deverá ser publicado nos 3 jornais ou somente no placar. A publicação do contrato é aceitável dentro do placar. Apenas a licitação deverá ficar publicada nos 3 jornais por imposição da lei.
caso dos seguintes objetos: locação de banheiros químicos, tendas, bancadas, palco e aquisição de fogo de artifício. Posso entrar muito pregando frente a estes objetos? Sim. São objetos, são coisas comuns, objetos comuns, podem ser desde separados por item. No caso de prorrogação de prazo de locação de um imóvel, qual o prazo ideal para entrar com pedido? Pois eu, como gestor, autuei o processo em média 45 dias antes, utilizado o cálculo e reajuste. Mesmo assim, o termo editivo voltou para assinar, já tinha encerrado a início do contrato. Está faltando aqui celeridade na tramitação do processo. Mas nesses casos, o tribunal tem ressalvado que a provocação, mesmo tendo assinado depois, tem, em alguns casos, aprovado a legalidade desse contrato, com a ressalva de que a provocação, a motivação já tinha sido antes do fim do contrato. Né? Então, nesse caso, com ressalva, acho que sim. Qual a ordem cronológica da numeração dos aditivos e da rescisão? Bom, nesses casos, por exemplo, em termo aditivo, você vai seguir primeiro termo aditivo ao contrato, número tal, né? Então, vai seguir do primeiro até a quantidade que precisar. Mesma coisa, no caso da rescisão, vai ser só rescisão ao contrato, número tal. E tem a mesma sequência ou pode ter sequência própria? Contratos de prestação de serviço e contratos de fornecimento podem ter sequências diversas? Não, você vai colocá-los todos juntos e o primeiro contrato que vai ser celebrado naquele ano começa do 1, independente se é serviço ou se é fornecimento, segue a sequência. Tem que haver cotação para qualquer valor, tanto para compras, consumo e serviço? Sim. Cotação de preço tem que existir em todo e qualquer caso. E, como eu falei do parecer jurídico, mesmo em caso de contratações por dispensa e inexigibilidade, é necessária a cotação de preço. Dispensa e inexigibilidade, a cotação de preço, a previsão, artigo 26 da Lei de Licitações, parágrafo único. Inciso 3 que fala, tem que ter justificativa de preço. Justificativa de preço é a cotação de preço. Tem que fazer, você faz a cotação para você justificar o preço. E no caso de licitação modalidade pregão, está previsto, tomada de preço, concorrência, convite, toda modalidade tem que ter cotação de preço. Quando compramos peças de um fornecedor e o valor superar 8.000, somando com o serviço, é irregular. Afirmação. Deve haver cotação? Como eu acabei de falar agora, deve haver cotação. Porque está previsto lá no artigo 24, inciso 2, que tem que haver justificativa de preço. É legal retirar o parecer jurídico final, e esse mesmo, quem o fará será o controle interno, certificando mesmo? Não, não é possível. O parecer jurídico está previsto na norma, no artigo 38 da Lei de Licitações. O parágrafo único fala que tem que haver parecer jurídico acerca da minuta do edital. E o artigo 38, inciso 6 da Lei de Licitações, fala que tem que haver parecer jurídico acerca de todo o procedimento. Ou seja, é um documento importantíssimo que tem que estar dentro das licitações. E o parecer do controle interno é exigido também no artigo 38 e exigido na Constituição. A própria Constituição da República Federal exige que haja parecer do controle interno para testar os atos que foram realizados naquela licitação. Então, um documento não exclui o outro, tem que haver os dois no procedimento licitatório. Posso realizar pesquisa de preço na internet? Pode, como eu falei aqui, vários são os meios de realizar pesquisa. A internet é um meio hoje mais fácil de ter cotação de preço. Então, tem que recorrer a ela quando necessário. Nas licitações, tem que ter parecer inicial e final do controle interno. O inicial tem que ser completo. Todos os pareceres emitidos têm que ser completos. O parecer inicial vai atestar a fase interna da licitação, se tudo ocorreu com conformidade. Caso contrário, o edital nem vai ser publicado. Tem que ser retificado, saneado, para depois haver publicação desse edital, sob pena de impugnação. E o parecer final vai atestar a regularidade de todo o procedimento, de tudo que aconteceu no procedimento. Então, o parecer não exclui o outro, tem que ter os dois também, e o parecer do controle interno, mesmo inicial, tem que ser completo, não apenas uma mera declaração, como eu falei antes, na minha fala, na parte da manhã. Posso fazer registro de preço para transporte escolar? Em regra, sim.
Não tem nada na lei que exclui serviços de ser incluídos em sistema de registro de preço. Só que o meu posicionamento e o posicionamento da Secretaria é no sentido de orientar que não se faça, cada rota a ser percorrida já é de conhecimento da administração, de acordo com os alunos que serão da zona rural, da zona urbana, que serão pegos todo dia pelo transporte escolar, e não há motivo nenhum para você utilizar registro de preço. O registro de preço, nesse caso, abre margem para o que a gente mais conhece no transporte escolar, que é o superdimensionamento das rotas. É mais um motivo para haver superdimensionamento. Então, o nosso interesse é que isso não ocorra. E se a gente verifica que isso acontece em pregões, onde há a indicação expressa das rotas, da distância a ser percorrida, e mesmo assim ainda há superdimensionamento, eles percorrem mais do que deve e tudo mais, imagina quando o sistema de registro de preço. Então, nesse caso de transporte escolar, a gente não orienta a fazer sistema de registro de preço. Faça o pregão, faz o cálculo das rotas e divide essas rotas, cada rota é um item a ser licitado separadamente. No início do ano, foram feitas muitas inexigibilidades para serviços jurídicos. Isso foi certo? Como eu expliquei hoje pela manhã, inexigibilidade é uma figura prevista na Lei 8666. Se foi certo ou não, a gente vai verificar no caso concreto. Primeira coisa. A segunda coisa é que, para realizar serviços jurídicos por inexigibilidade, tem que estar previsto 3 requisitos. Inviabilidade de competição, está no caput do artigo 25 da Lei 8666. E o inciso segundo fala, notória especialização, quando o escritório é reconhecidamente especialista naquela determinada área que vai atuar, e singularidade do objeto. Esse é o posicionamento. Se cumprir esses 3 requisitos, a inexigibilidade, com certeza, vai ser aceita, mas a gente vai analisar isso no caso concreto. Se foi aceito ou não, se está certo ou não, se a inexigibilidade for feita, a gente tem que analisar em cada caso concreto. Não tem como a gente falar assim, sem analisar o caso. A publicidade dos contratos no placar da Prefeitura tem validade no Diário Oficial? Tem sim. A Lei 8.666 estabelece no artigo 61, parágrafo único, que todos os contratos de licitação têm que ser publicados em até 5 dias, e até o 5º dia do mês subsequente ao da sua realização. Após a publicação, na publicação da imprensa oficial. E o artigo 6º da Lei de Licitações, no inciso 13, fala que a imprensa oficial do município vai ser o que for definido na lei orgânica do município. Ou seja, se a lei orgânica do município previamente, já consta lá, que o placar da prefeitura é imprensa oficial, pronto, toda publicação de contrato que acontecer lá é imprensa oficial, vale como se fosse no Diário Oficial. Essa questão da publicação do contrato, hoje a gente já tem uma inovação, que é a Lei de Acesso à Informação, né? Então, um aspecto que a gente não pode esquecer é que, para efeito da Lei de Acesso à Informação, esse contrato tem que ser publicado no site do município, tem que estar disponível, né, para quem tiver interesse em conhecer as contratações do município. Então, hoje a gente faz um temperamento dessa previsão na Lei de Licitações. Já não faz mais sentido publicar só no placar. E hoje, praticamente, 99% dos municípios têm site, né? Então, já não faz mais sentido, já se alargou esse conceito. O placar já é quase uma figura de museu, digamos assim, né? Então, entendo que hoje o placar do município pode ser entendido como o próprio site do município. Agora, assim, do ponto de vista da Lei de Licitação, o Marco Aurélio está corretíssimo. Válido, né, a publicação. Só que no sentido que a lei do princípio da transparência e da publicidade, hoje tem que ter cuidado, porque não é suficiente a publicação no placar para efeito de cumprimento da Lei de Acesso à Informação. São 3 perguntas aqui que dizem respeito ao acréscimo de 25% do contrato. Limite do aditivo é sobre o item ou sobre o valor total do contrato, independente do item ao ser aumentado. Ele citou aqui um exemplo de combustível. A outra pergunta da seguinte forma: aditivo. Uma licitação por item motivou a celebração do contrato do valor X. Posso aditivar 25% de X. Entretanto, somente para um item,
ou seja, não 25% do valor daquele item, mas sim 25% do valor total do contrato para ser utilizado somente em um item. O adiantamento deverá ser feito no limite de 25% por item ou no valor total do contrato. Exemplo, licitação de materiais de construção ou de combustíveis. Vou falar sobre combustível, ó. Depois a Érica fala de contrato, de obras para você. E aí, bom, o contrato pode ser aditivado no valor global ou por item, dos 25%. Se depois precisa aditivar o outro objeto, que é o gasolina, faz-se também do 25% por item. Ok? Um item só. Do valor global. Isso. Então, no caso de contrato de obras, né, o que a gente tem é que, no caso do material de construção, vai ser bem parecido com relação ao de combustível. No entanto, no caso de obras, quando a gente fala mesmo por exemplo, uma empreitada com preço global, ou a questão do jogo de planilhas, né? Muitas vezes ele aditiva um item que ele vai ganhar mais e deixa de ativar outro que ele ganha menos. Então, só tomar esse cuidado com relação ao jogo de planilha. De resto, como a Cláudia falou. Tem algumas perguntas, várias, a respeito da publicação do portal. Vou tentar responder rapidamente. No portal do jurisdicionado, não tem a opção para os distratos. Onde publicados? Pode enviar no próprio item lá de contratos, não tem problema. A diferença é que não vai ter lá, alguns itens não vão ser preenchidos, né? Mas para a Secretaria de Licitações e Contratos, até que a gestão técnica, o setor de informática regularize, pode ser enviado no item lá, no ícone de contratos, não tem problema não. Tenho que cancelar? Certamente, se tem erros, tem que ser cancelado, a não ser que sejam falhas, pequenas falhas formais que não vai interferir substancialmente na licitação. Como corrigir um edital que já esteja no site do TCM? Vocês podem comunicar a gente, fazer o cancelamento e comunicar oficialmente ao tribunal que a licitação foi cancelada. Né? Ou foi reaberto outro edital com correção. Quem responde junto ao TCM? O gestor ou o presidente da comissão? O presidente da comissão de licitação, ele tem o dever de vigilância, né? Ele tem que verificar se os termos que foram encaminhados estão em conformidade com a lei. Então, ele responde sim também pela licitação. A gente tem relevado em algumas situações, mas por considerar que os municípios pequenos têm uma estrutura pequena, muitas vezes o presidente da comissão é comissionado, que não é adequado, né, porque pode sofrer pressão dos gestores e tal, mas o ideal é que ele fique vigilante quanto a essa fase interna da licitação. Ele só vai assinar um edital se ele estiver consciente de que aquilo está feito de forma adequada. Dentro do exposto hoje, que até o presente momento, onde a comissão de licitação responde? Onde houver a participação da comissão, ele responde por aquele ato, né? Muitas vezes, como eu disse, a gente deixa de responsabilizar os membros da comissão, até por uma questão de, assim, talvez até de pensar que ele não tem tanto poder assim no município, né? Que às vezes, muitas vezes eles ligam lá com medo, receosos e tal, que foi mandado fazer assim, assado, mas enfim, ele responde, e os membros também. Onde tiver a assinatura dele, tiver a participação dele, a responsabilidade da comissão está presente. Como proceder para aditivar valor? Aumento de preço licitado. Depende, é como a Cláudia falou, há várias possibilidades de aditivo, né? O aditivo de acréscimo é de quantitativo. O aditivo de valor só pode naquelas situações em que ocorrer após 12 meses, reajuste, né? Aumento substancial de um insumo, um fato da administração, paralisou a obra por muito tempo e tal. São as situações de imprevisibilidade. Aquilo que não estava previsto e aconteceu,
isso sim pode ocorrer, provocar aumento no valor. Mas tudo isso tem que ser demonstrado e justificado. Os contratos a serem enviados ao TCM são somente os de licitações ou todos, independente de licitação? Até o momento, todos os contratos devem ser enviados ao TCM, independente do valor. Pode ser que venha ter alguma alteração na instrução normativa no futuro, mas até hoje é de qualquer valor. Ao ser transmitido ao TCM, em PDF, deverão já estar assinados? O ideal é que esses arquivos sejam assinados. Mas a gente está aceitando, bem aceitando, esse ano a gente aceitou durante o exercício, contratos, esses arquivos sem assinatura. Mas quando esse contrato é solicitado para análise, ele tem que vir no original, com as assinaturas, tudo certinho. E aquele arquivo deve corresponder ao documento enviado para cá. Pode ser uma ficção. No caso de compras de objetos para uma escola, isso aqui é uma pergunta que eu vou deixar para ser melhor formalizada. Posso, na vigência do contrato, a vigência deste contrato será a partir da data da assinatura? Agora, geralmente, os contratos de obras, eles estipulam que o prazo de vigência vai ser contado a partir da ordem de serviço. Também é uma possibilidade. Um contrato foi assinado pelas partes dia 15. Foi publicado dia 3 no meio oficial do município. Poderá incluir no portal do TCM, após 3 dias de publicação, ou da assinatura do 3 dias da publicação, ou da assinatura do contrato? Bem, o contrato só é publicado após assinado, né, gente? Não se publica contrato sem assinatura. Não entendi bem isso aqui. Mas, enfim, o contrato ele deve ser enviado após 3 dias da publicação. Se a vigência do contrato é de 90 dias, possa ativar apenas por igual período ou possa ativar por 120 dias. Depende do caso. Em regra, o aditivo é apenas para períodos iguais sucessivos. Isso é o testamento. Aqui a gente teria que saber o objeto, o justificativo, porque a necessidade de citar os aditivo, não pode. Próxima pergunta. Qual o posicionamento do TCM nas licitações com maior percentual de desconto? Para começar, o tipo de julgamento maior desconto não está previsto na lei 8666. Ele foi previsto expressamente na lei de RDC, de regime diferenciado de contratações, que é a lei 12.462 de 2011, que é prevista ela como critério de julgamento, ou que fala no artigo 18, inciso 1, menor preço ou maior desconto. Tudo bem, no RDC é um regime, é um tipo de contratação, um tipo de julgamento, ok. A administração faz a contratação, faz a cotação de preço, e sobre aquela cotação, os interessados têm que apresentar um desconto linear que vão servir para todos os itens. Ela entende que nesse caso pode haver questão de jogo de planilha e afasta totalmente essa possibilidade. E outra coisa que o próprio TCU falou no acórdão 17.00 de 2007 é o seguinte: a lei 8666 não adotou essa regra, não adotou na sua sistematização, ela não está pronta porque o tipo de julgamento maior desconto seja adotado. Porque esse tipo de julgamento maior desconto, ele não busca o preço de mercado. A administração, quando ela contrata, ela busca o preço de mercado. Estabelece lá, escolhe um tipo de bem e faz um parâmetro lá e o preço de mercado. Ele escolhendo um tipo de o maior desconto, vai ser um desconto sobre o preço de mercado. Para tentar depois algum tipo de aditivo, alguma coisa para a administração, para reaver seu lucro. Só que muitas vezes também pode ter um prejuízo imenso, porque a empresa pode falar que não dá conta de obter de executar aqueles preços específicos. Entendeu? E larga a administração no meio do caminho, e a administração fica sem receber os bens específicos, os serviços que vão ser prestados, e tem que fazer nova licitação e gastar com publicação novamente. Então, o meu posicionamento não deve ser adotado
o tipo maior desconto, por enquanto. Existe, no caso do TCU, para compra de passagens aéreas em agência de viagem. Nesse caso, como já tem alguns julgados nesse sentido, é possível sim, o TCU estabelece alguns parâmetros. Ok, mas a administração utilizar desse instrumento, desse tipo de julgamento, em casos, em diversos casos, e um tipo de julgamento não está previsto na Lei 866, está criando uma figura jurídica, uma figura legislativa, está totalmente fora da legalidade disso aí. Então, se for pelo regime diferenciado de contratação, pode-se adotar. Mas se for pelo regime da Lei 866 ou 15.520, que é a Lei do Pregão, evitem isso, utilizem o menor preço. Qual a quantidade de orçamentos mínimos? O parâmetro é o maior, menor ou a média de preço? Não há um número de orçamentos mínimos que devem ser adotados. Normalmente, quando a gente vai busca um fornecedor direto no comerciante, a gente solicita 3 orçamentos, que é o que o TCU existe também, se for direto no licitante. Mas como a gente viu que hoje, às vezes você não consegue diretamente no licitante, consegue só um orçamento e tudo mais. Nesses casos, o que você tem que fazer? Tem que buscar diversos outros orçamentos na internet, buscar no Compras.net, buscar em ata de registro de preço, outras contratações passadas, e do jeito que der. O que não pode é ficar sem pesquisa de preço. É isso aí. Bom, a pergunta é a seguinte: é possível ter uma carta convite para obras e serviços após a realização de um pregão, tendo em vista que após o projeto inicial, o prefeito ou o gestor resolveu aumentar a construção? Se esse novo serviço, né, esse aumento na construção, se era previsto ou não quando da elaboração do projeto inicial. Sendo previsto e o regime de execução sendo empreitado por preço global, a licitante vencedora vai ter que realizar esses serviços diante daquele preço contratado. Não sendo previsto, então, ou você vai poder fazer um termo aditivo, né, respeitando os percentuais que a lei permite, ou vai fazer uma nova licitação para esses serviços ou construção que vão aumentar. No caso de já ter realizado o pregão, pode sim ser realizado convite, desde que o somatório permaneça no limite do convite. Caso se estenda, aí ou você faz as outras 2 modalidades, ou você vai recorrer ao pregão. Tem uma pergunta parecida também, que é o seguinte. Pergunta-se: posso realizar licitação na modalidade convite, pois não atinge as obras de rede de água e energia, valor superior a 150 mil, ou tenho que realizar uma tomada de preço ao pregão? Então, nesse caso, as obras de fornecimento de água e energia são situações previsíveis. Então, teriam que ter sido previstas quando da primeira licitação. Temos aqui uma pergunta. Quero saber até quantos aditivos podem ser feitos para contrato na modalidade pregão. Pois bem, se o contrato é de 1 ano, desse 1 ano você pode fazer quantos aditivos for necessário. A modalidade não tem nada a ver com as vigências do contrato. O pregão fez a licitação, acabou. O contrato desse de 1 ano ele pode fazer quantos for necessário. O procedimento licitatório pode ser realizado no exercício financeiro para a contratação ocorra apenas no exercício seguinte? Exemplo, certame desenvolvido e encerrado em 2013 e contrato assinado em 2014. Depende, né? Porque as propostas, em regras, elas têm validade por 60 dias. Então, se você licitar agora no final do exercício e tal, e digamos que a licitação termine no finalzinho do exercício, obviamente vai poder fazer esse contrato no início do ano, né? Então, desde que mantenha as regras, a proposta, vai depender mais do licitante do que da própria administração. Na solicitação de brinquedos, como fundamentar esse pedido, uma vez que existem brinquedos com nome referentes à marca? Exemplo, boneca Barbie, carrinho Ben 10, dentre outros. Eu achei interessante isso aqui. Só que eu acho, quando você vai licitar, deve ser para a época do Natal, crianças, Dia das Crianças, né? Eu não vejo necessidade de licitar
assim, não vejo justificativo para licitar uma boneca Barbie, né? Como é feito o procedimento na condução de licitação pregão presencial? É a mesma condução de qualquer licitação, né? E com base na lei de 10.520. A lei, ela traça todo o processo administrativo, a condução de todo o processo administrativo para licitar pregão. Em caso de aditivo contratual, para realinhamento de preço, o valor pode ultrapassar o valor limite para a modalidade licitatória utilizada, haja visto que era um fato imprevisível. Gente, isso é muito caso concreto. De forma geral, se você tinha condição de estabelecer o valor total com realinhamentos, com aditivos futuros, e você não fez uma modalidade de amplitude maior, isso aqui não estaria certo. Tem que saber primeiro que fato imprevisível é esse. Como é um caso concreto, muitas variações, não dá para responder. Tem uma nova pergunta. O contrato deve obedecer o princípio da anualidade. Como fica no caso o processo seletivo simplificado, em que o contrato inicia-se um ano e fica-se no exercício seguinte? No caso de processo seletivo simplificado, não é processo licitatório. Em atos de pessoal, não caberia a gente, seria Secretaria de Atos de Pessoal para responder. Em relação a iniciar-se um ano e findar-se o exercício seguinte, no caso de licitação para compra e fornecimento de bens e produtos ou serviços, aí já houve resposta em relação a isso. Okay? Sobre o termo aditivo, posso aditivar apenas o prazo contratual, exemplo, por mais 12 meses, se permanecerem as condições iniciais. Se você for manter as demais condições iniciais, inclusive o preço, porque não houve alteração, não houve necessidade de um novo, sim, você pode prorrogar, sim, manter as cláusulas. Aliás, isso seria o ideal no caso, né? Quando se faz aditivo, é preciso solicitar toda a documentação de aplicação, tais como certidões, CPF, contrato social. Contrato social, não sei, tem havido uma alteração no corpo societário da empresa, não vejo motivo para pedir, porque esse processo ele não deve fugir. O contrato está ali desde o início da requisição do serviço ou do bem até o contrato, com toda a documentação de habilitação do contratado, está ali num documento só, num processo só. O aditivo vai complementar aquilo ali, são documentos que vão se complementar. Se não teve uma modificação no corpo societário da empresa, não vejo por quê. Mas as certidões, CPF também não, se não tiver modificação do sócio, dos responsáveis pela empresa. Então ele tem que demonstrar que ele continua habilitado a negociar com a administração, que ele continua uma empresa íntegra, responsável socialmente, com CNPs trabalhistas, inclusive. Nos aditivos, é preciso fazer cotação de preço, mesmo para prorrogação, seja somente para prazos, preço de mercado? Sim. A licitação é para que a administração faça contratos e obtenha preços vantajosos. Se você vai aditivar, esses preços continuam precisando ser vantajosos para a administração. Então, se você vai aditivar o contrato, dá uma conferida. Continua sendo vantajoso fazer esse contrato? Esse preço continua sendo vantajoso para a administração? Faz a cotação de preço, sim. O que acontece quando o município publica o extrato do contrato fora do prazo? Ele comete uma falha, né? Uma irregularidade, uma ofensa à lei. A lei fala que é condição de eficácia do contrato a sua publicação. Isso na imprensa oficial, dentro do prazo. Só foi publicado no mural do município, da Prefeitura da Câmara. É aquela questão que a gente estava discutindo. Hoje, essa questão é um pouco mais complexa por causa da lei de acesso à informação. Então, o ideal é que a publicação seja ampla e restrita em todos os meios, né? A falta de publicação, ela sempre vai gerar problema para a autoridade responsável. Nesse caso aqui, se for publicado de forma extemporânea, vai gerar, caso constatado, né, no mínimo uma ressalva.
dentro dos contratos regidos pela lei de licitações, diárias é praticamente inadmissível. A diária é própria para servidor público, né? Não para quem não é servidor. Para terceirizada, ela não é adequada para terceirizada. Posso cancelar pregões realizados em 2013 com a finalidade de organizar os vencimentos? Pode, né? Se o pregão, você não tem interesse em continuar aquela contratação, aquela contratação não é mais interessante para a administração, né? O interesse aqui é público, não pessoal, ele pode cancelar o pregão e fazer outro. Você pode fazer quantos pregões você quiser, né? Se você observando as regras. Aqui tem uma pergunta: pode-se dispensar licitação de medicamentos quando for comprar requer, por exemplo? A lei, o artigo 24, 13, 18, não sei de cabeça. Ele fala que pode ser adquirida entre as empresas e suas subsidiárias, né? As pessoas, empresas públicas e as empresas de economia mista. As pessoas confundem, acham que a administração toda pode comprar diretamente de empresa pública. A Petrobras tem várias outras empresas ligadas à Petrobras, né? Que são subsidiárias da Petrobras. A Petrobras pode comprar diretamente, sem licitação, dessas empresas. Agora, essa regra não vale, pelo menos como está na lei, não é para, por exemplo, o município contratar com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil, com a IPEC, sem licitação. Não é isso, né? E as pessoas confundem, pensam que a lei ela faculta essa possibilidade, mas não é isso que diz a lei. Pode-se realizar certame no final desse exercício para atender ao ano vindouro? Pode, como eu falei, né? Agora no início, você pode licitar agora em dezembro, novembro e tal, terminou a licitação, não deu tempo de contratar, você pode contratar no início do ano, mantidas a proposta, não tem problema, né? Tem recursos orçamentários, despesas que vêm em todos os exercícios, né? Todos os orçamentos. Tem um contrato de locação de imóvel, quer aditivá-lo. O termo aditivo é para 4 meses. Se for comum acordo entre o contratante e o contratado, posso aditivar por mais meses do que está na cláusula do termo aditivo? O contrato de locação, em regra, ele segue as regras do direito privado, né? É uma exceção que inclusive está na lei de licitações. Então, você tem que ver como foi feito esse contrato, se o preço foi, se a contratação foi precedida de laudo de avaliação, se o preço é de mercado. Esse contrato ele pode ser prorrogado quanto houver necessidade, a regra é essa, né? Enquanto a administração precisar daquele imóvel, mas não pode ser, como a gente viu aqui no município aqui de Goiás, em que se loca o imóvel, mas não tem utilidade, é só para beneficiar alguém lá do município, né? Isso não pode. Mas se houver necessidade, essa locação não pode ocorrer enquanto for mais vantajoso para o município do que a aquisição, é outro aspecto, né? O gestor ele tem o dever de avaliar se aquela locação ela é mais favorável do que a própria aquisição. Aqui tem uma pergunta sobre fontes. Podemos colocar no contrato 2 fontes? Isso é uma questão mais contábil, que a gente também teria que ser formulado uma pergunta, uma consulta por escrito e ouvir as áreas envolvidas. Pessoal, a última pergunta aqui que eu vou responder, eu vou tentar responder da melhor maneira que possível. No caso de registro de preços, quando o licitante solicita troca de marca ou realinhamento de preços e o órgão acata o pedido, essa decisão precisa ser publicada. Onde? A primeira coisa que a gente tem que falar dessa pergunta aqui é que o órgão acatou o pedido, ok, mas a primeira coisa pode ter troca de marca nesse caso. Não pode haver indicação de marca, claro, no objeto da licitação, que tem que de marca específica, que seria direcionamento da licitação, mas se adquirir determinada marca, mesmo que essa marca tenha sido adquirida não por direcionamento, mas tenha sido adquirida pelo procedimento legal normal. Como é que você vai substituir uma marca, sendo que essa marca às vezes tem um determinado valor, tem uma determinada qualidade, que outra marca não tem? Aí o licitante fala, não tem essa marca, só tem essa marca de qualidade inferior.
Ou seja, o município está perdendo isso aí e outras empresas que poderiam ter fornecido essa marca que está sendo contratada agora, que está sendo substituída, antes poderiam ter fornecido ela e participado da licitação, mas não participaram, porque o município agora está querendo outra marca. Então já está errado já a troca de marca. Pode atualizar? Pode, mas o município tem que ter o seu regulamento próprio que exige preço, determinando em que condições, quais são os requisitos, o que vai acontecer para haver esse regulamento de preço. Qual vai ser o prazo? Qual vai ser a periodicidade desse alinhamento de preço, entendeu? Como a maioria dos municípios não tem esse regulamento, fica difícil até haver esse alinhamento de preço. Pode utilizar, como eu falei antes, o regulamento federal? Pode. Não deveria, mas pode porque serve de parâmetro nesses casos aí. Mas a ideia que a gente deixa aqui é que, como está sendo utilizado cada vez mais o sistema de registro de preço, deve a administração regulamentar esse sistema de registro de preço seu nome e estabelecer os parâmetros para o alinhamento de preço. Ok? Obrigado, gente.